chinesa DeepSeek abala setor de inteligência artificial e derruba ações. As Big Techs perderam 1 tri em valor de mercado, porque apareceu uma empresa nova chinesa, DeepSeek. Como a startup chinesa de inteligência artificial chocou o Vale do Silício. Uma startup chinesa, né, derrubou o valor de mercado da Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta e Tesla. Olha isso. Olha isso. Uma startup chinesa. This process of creative destruction is the essential fact about capitalism. O processo de destruição criativa é o fato essencial do capitalismo. Isso está neste livro aqui, ó. Capitalismo, Socialismo e Democracia, do Joseph Schumpeter. Chapter 7, ou capítulo 7, o processo da destruição criativa. E o Schumpeter termina este capítulo dizendo que agora, né, uma construção teórica que negligencia o fato essencial, a destruição, né, criativa do capitalismo, ignora o que é essencial da teoria, né? É como se fosse o Hamlet sem o príncipe dinamarquês, ou seja, como se fosse a peça do Shakespeare sem o Hamlet, né? Sem o príncipe, ou seja, sem o ator principal, não faria sentido. Maravilhosa essa fala do Schumpeter, né? A essência do capitalismo é a destruição criativa, é a inovação que vem e refaz tudo, né? Donald Trump juntou lá os bilionários das Big Techs, fez um plano mirabolante para inteligência artificial. Donald Trump, capitalista, liberal, não é? Fez um plano estatal para inteligência artificial. A China, comunista, não é? Através de uma startup, tem algo mais capitalista de destruição criativa do que uma startup, bateu, né, com a sua inteligência artificial, o império, não é? Destruição criativa. Você não pode ignorar o elemento principal que é a destruição criativa dentro do capitalismo, não é? Olha aqui, paradoxo, os Estados Unidos liberal, economia capitalista, apanhando de um Estado comunista através de uma startup. Tem algo mais capitalista, mais schumpeteriano da destruição criativa do que uma startup? Que paradoxo, né? Que a gente vive no mundo. Aguardemos cena dos próximos capítulos. Aliás, inclusive, você que gosta de falar de economia e nunca leu um livro sobre, você que gosta de falar de política e também nunca soube diferenciar democracia de autocracia, o que é liberalismo, o que é conservadorismo, né? Você que tem esse papo de vá para Cuba, Venezuela, China e fala um monte de merda sem saber o que tá falando, eu recomendo você ler este livro aqui, ó. Stakeholder Capitalism, né? Tem em português. Capitalismo de Stakeholder. Por quê? Este livro do Klaus Schwab, ele vai dizer o seguinte: os Estados Unidos são um capitalismo que ele chama capitalismo de shareholder, né? O capitalismo de acionista, o capitalismo americano. Por que é o capitalismo de acionista? Porque só o acionista é que ganha. Ele fica com o lucro, sempre ele. Não importa se ele destruiu o planeta, se ele matou uma comunidade indígena, se ele poluiu um rio, se ele destruiu uma floresta, não importa. O capitalismo de acionista é um capitalismo que visa o lucro a qualquer custo e não importa nenhuma externalidade. E o que são as externalidades? É o dano que você causa para fazer o seu negócio, né? Por exemplo, vender droga é ilegal. Por quê? Porque a droga, né, causa danos sociais. Então, vender drogas tem uma externalidade, que
que é prejudicial à saúde das pessoas. Mas álcool também, né? Fica aí para uma outra discussão. Agora, tem um outro capitalismo que o Klaus Schwab chama nesse livro, que é o capitalismo de Estado, que é o capitalismo chinês. Por que é o capitalismo de Estado? Porque o Estado sempre é sócio das empresas. Portanto, é difícil falar que a China seja comunista na essência do que é ser comunista, né? Porque no comunismo você tem a absoluta ausência de propriedade privada, né? Ninguém tem propriedade privada numa sociedade comunista, como foi definido o que é comunismo, né? Então a China não é comunista, a China ela tem um capitalismo de Estado, porque o Estado é sócio das organizações. E aí o que o Klaus Schwab vai dizer? No capitalismo de shareholder, de acionista, que é o americano, é uma ganância sobre qualquer tipo de dano. E no capitalismo de Estado chinês, o problema é a corrupção. Porque se você for amigo do governo, né, você tá bem na fita. Se você não for amigo, então não vai funcionar para você. Então, neste sentido, o capitalismo de stakeholder, está propondo um meio do caminho, que é um capitalismo onde os sócios têm a sua remuneração, o seu lucro, mas toda a cadeia também tem o benefício, né? Então, o fornecedor vai receber o valor justo, o funcionário vai receber o valor justo, se houver dano, né, vai ter que ser minimizado, recompensado, ou seja, você traz lucro, mas você recompensa e distribui a riqueza para toda a cadeia de valor que fez com que você, sócio acionista, tivesse lucro, não é? Ou seja, não dá para ser um Donald Trump. Por quê? Porque o Donald Trump quer America First. Se deu lucro para os Estados Unidos, ótimo, mas custou a vida de milhões na África. Foda-se, é isso que ele vai dizer. Pô, isso é um capitalismo cruel, né? O que o Klaus Schwab propõe aqui neste livro é um capitalismo mais humano, né? Mais preocupado com o meio, o mundo em que vivemos. E termino este vídeo com uma frase que está lá no livro Cannibals with Forks, né? Que é um livro, um texto seminal sobre sustentabilidade, né? É um texto do John Elkington de 1997, que é este livro aqui, Cannibals with Forks, porque ele vai dizer que o capitalista é um canibal, né? Mas se ele aprender a comer com o garfo, ele vai ser mais civilizado. E o que é o garfo? É o people bottom line. A empresa tem que ser responsável pelo lucro, mas também pelas pessoas e pelo meio ambiente. People, Profit and Planet, né? A ideia dos 3 P's lá da sustentabilidade. E neste livro, o John Elkington está dizendo que socialismo é uma ideia morta, mas que tipo de capitalismo nós queremos? Lembrando que todos esses livros existem em português, nenhum deles foi publicado ontem, já estão aí há um bom tempo no mercado e você pode ler para aumentar o seu vocabulário quando o assunto é economia, sociedade e política.